Olá, vamos aqui a mais uma aplicação de derivadas, uma questão de maximização. A questão diz que deve-se fazer uma calha de uma longa folha de metal de 0,30 metros de largura, 30 centímetros, dobrando-se as extremidades de modo a formarem um ângulo de 90 graus em relação à folha. Quantos centímetros devem ser dobrados de modo que a calha tenha capacidade máxima? Então a pergunta aqui é em centímetros. A gente já pode, né, como primeiro passo aqui, fazer essa transformação de 0,30 metro, que corresponde a 30 centímetros. E a ideia aqui é a seguinte: você tem uma longa calha de folha de metal, né, em que vai ser construída uma calha. O comprimento dessa folha, né, ele não interfere aqui na nossa resolução. O que vale é a largura dessa folha, né? Você tem lá uma longa folha, tá? O que vale é essa medida aqui, que é exatamente a largura, os 30 centímetros. E qual é a ideia aqui? Você vai dobrar essa folha, formando 90 graus aí com a base. Tá aqui, né? Vai formar uma calha, portanto, né? De tal forma que que você tenha, está mal desenhada, mas dá para entender, né? A maior capacidade da calha, né? Vamos melhorar um pouco aqui o desenho para mostrar. Vou aumentar um pouquinho, tá? Olha, você vai dobrar as laterais. O que me interessa é essa parte aqui da frente, tá? Essa figura que vai ser formada aqui. A maior capacidade da calha ocorre quanto maior for a área, ou se essa área aqui for a maior possível, que é um retângulo. Então a questão é justamente determinar quais devem ser essas medidas aqui, ou qual deve ser o tamanho da dobra, vamos chamar de x, né, de tal forma que esse retângulo seja o maior possível. Mas há uma limitação aqui, na verdade há uma condição aqui para se determinar as medidas, que é a seguinte, né? A largura da folha é 30 centímetros e eu vou usar essa folha inteira. Não vou cortar nenhum pedaço, né? E não tem como você adicionar nenhuma outra medida aí. Então esse contorno aqui, ó, dessas duas laterais, dessas duas dobras, mais a base, tem que dar 30 centímetros. Ok? Então como que eu posso expressar essa medida aqui de baixo? Já que, né, ela é o que sobrou depois que você dobrou x de cada lado. É a mesma medida que você vai dobrar dos dois lados. Então você já utilizou desses 30 centímetros, você já utilizou aqui uma medida correspondente a 2x. Portanto, essa medida que nós temos aqui embaixo, ela corresponde aos 30 centímetros menos 2x. É o que a gente vai indicar aqui. Dessa forma, o que acontece? Eu consigo determinar uma área, né, para esse retângulo, e essa área é a que eu quero maximizar, vamos lembrar, né, que essa área vai depender da medida de x. Então, uma a de x é uma função a que depende de x. E vamos lembrar que a área do retângulo, né, é você multiplicar a base, que aqui no nosso caso é 30 menos 2x, pela altura, que no nosso exemplo é x. Essa é a função que nós vamos maximizar. Na verdade, cai aqui numa função de segundo grau, né, que você pode simplesmente maximizar pelo vértice, porque vai ficar 30x menos 2x ao quadrado. Mas aqui eu vou mostrar essa maximização, ou essa otimização, né, do problema, utilizando derivada. Vou deixar aí na descrição o link de um vídeo em que eu explico todo o processo de cálculo de máximos e mínimos de funções, usando o critério da derivada segunda, que é um critério que eu vou utilizar aqui nesse vídeo. Ok? Então, esta é a função que nós vamos maximizar. Vamos lá. Eu tenho a função a de x, que é 30x menos 2x ao quadrado, e para maximizá-la, a primeira coisa é determinar o ponto crítico dela, ou os pontos críticos. Essa só vai ter um, você vai ver por quê. Porque para achar ponto crítico, você tem que derivar a função e igualar a zero. E quando você deriva uma função de segundo grau, né, o resultado é uma função de primeiro grau. E uma função de primeiro grau colocada nessa equação, igualando a zero, vai resultar em uma raiz apenas, tá? A linha de x é derivada de 30x é 30, derivada de menos 2x² é menos 4x².
Então, toda essa parte de derivadas, qualquer dúvida, e essa é uma derivada simples, né? Há também as regras de derivação aí do nosso curso de cálculo, playlist onde esse vídeo aqui está inserido. Então, a linha de x igual a zero significa 30 menos 4x ao quadrado igual a zero. Desculpa, não é x ao quadrado, né? Distração aqui. Menos 4x. Então, não tem nada de quadrado aqui. Derivada de 2x quadrado é menos 4x. Então, vamos lá, continuando aqui, nós vamos ter menos 4x igual a menos 30, portanto, x igual a menos 30 dividido por menos 4. Daí sai que x é igual a 7,5 centímetros. Esse deve ser, né, o nosso ponto de máximo. Para você se certificar disso, o critério da derivada segunda diz que a derivada segunda para esse valor de x, para que esse valor de x seja um ponto de máximo, ela tem que ser menor que zero. Tá? E a gente quer justamente maximizar. Bom, mas a derivada segunda é só olhar aqui na derivada primeira e derivá-la novamente. Né? Então você tem derivada de 30 é zero, derivada de menos 4x é menos 4, portanto essa derivada segunda é menos 4. Bom, o que acontece aqui, né, o próximo passo seria pegar essa derivada segunda e substituir o x por 7,5. Só que essa derivada segunda é uma função constante, ela é sempre menos 4, independentemente do x. Quer dizer, então, né, que nesse caso, se a derivada segunda é negativa, é menor que zero, eu chego à conclusão que o meu ponto crítico, 7,5 centímetros, e qualquer um que fosse aqui, né, é ponto de máximo, porque a derivada segunda é menor que zero. Tá ok? Esse critério, como eu disse, eu indico lá no vídeo, eu mostro lá no vídeo que está indicado aí na descrição. Portanto, essa é a resposta. Você coloca 7,5 de cada lado aqui da calha, né? Então, você vai usar 15 centímetros. Tá? Então, você tem aqui 7,5 centímetros nesses dois lados. Portanto, aqui, né, a base é de 15 centímetros. Assim, você consegue a maior capacidade possível para a calha, a maior área para esse retângulo. É isso aí e até o próximo vídeo.